falar besteira. Vamos abrir espaço para falar besteira. A gente pode também falar besteira, né? Nós vamos abrir espaço agora para falar o que a gente quiser, porque tá começando mais um episódio de Evento Resenha. Hoje, essa leva de episódios trazendo temas que aparentemente não são do universo dos eventos, mas sim, senhoras e senhores, são. Eu sou Daniel Dottori, ao meu lado, esse menino que lê mais do que ninguém, André Nicolau. Caraca, eu gosto de fazer média de leitura de livro com o André, porque leva a minha média. Fiquei feliz, cara. Eu me esforço, assim. E estão em todos os lugares os livros, assim. Eles estão no banheiro, no quarto, na sala. André lê bula de E é legal que agora os vizinhos passam lá e falam, eu tenho vontade de vir ler com você, porque eu fico no banquinho da frente. Eu falo, venha. E aí as crianças brincando, mas nunca vão, viu? Venham, vizinhos, ler comigo. Pode ir. Dani, eu tô muito feliz de estar ao seu lado. Muito feliz de estar com o João Matuque. Muito feliz de estar com o nosso... João Matuque não tá de lado, ele tava de costas. Mas é como se ele estivesse de lado. Eu queria só fazer um spoiler do episódio de hoje. Que eu tava refletindo agora há pouco, assim, que os nossos clientes, grandes empresas estratosféricas pelo mundo, elas têm o cuidado de trabalhar pautas que são importantes para os seus colaboradores, para o seu nicho, e levam especialistas e falam de vários temas que são necessários e avançando. E a gente faz tudo isso para elas, que a gente cuida do tema delas, cuida do cafezinho delas, da pauta delas, da luz delas. Da palestra, né? Pra entrar e agora chegou a nossa vez de falar de assuntos que são fundamentais para nossa galera, falar de saúde mental. O CLT ele adoece, a gente também. O cara que fica lá, tem um baita contrato, é diretor de vendas planetário da NASA, ele tem burnout, nós também. E aí a gente teve essa alegria de trazer um profissional para conversar sobre isso com a gente. Então, obrigado, cara. Demais, Christian, obrigado de ter arrumado um tempo para estar com a gente aqui. Com o maior prazer. Você sabe que estamos tentando isso já há um tempinho. E as agendas, aliás, tempos modernos, né? Como encontrar tempo, né? Para fazer as agendas se encontrarem, para os encontros acontecerem, né? E aconteceu. Maior prazerzão de estar aqui com vocês. Pô, muito bom. Eu sei que eu vou ter que cuidar aqui pelo seguinte, o André, ele ama esse tema, eu vou ter que cuidar pra gente não fazer um episódio de 4 horas. Tá bom. Essa vai ser eu pedi pra ele me segurar, foi Dani. Tá certo. Me segura, cara. 3 horas e 50 tá bom. Eu quero saber mais do Freud, cara. Não vamos por aí, não. Freudão. Pô, Cris, eu acho que assim, o André fez uma introdução muito bacana aqui, né, de falar que todo mundo que tá nesse mundo tão acelerado que a gente vive, onde a gente acha que tudo está atrasado, está sujeito a ter questões de saúde mental. Sim. E aí, eu acho que seria natural a gente começar perguntando qual que é a dica para ter uma boa saúde mental. E aí, eu vou fazer essa primeira pergunta, que eu acho que ela não é a melhor pergunta. E aproveita e se apresente, se quiser falar um pouquinho do seu trabalho. Tá aí. Por favor, primeiro, quem é Christian? Quem é Christian, né? Só um minuto para falar. E agora, hein? Meu pau, pode parar o episódio, semana que vem. Pro meu querido psicanalista, se eu responder essa pergunta, acabou o trabalho? Acho que não, né? Temos também trabalho. Não sei quem sou. Sou acontecendo. Meu nome é Christian Gonçalves, eu sou psicanalista, atuo aqui em São Paulo, tenho um consultório aqui em São Paulo, atendo também pela via remota, online, né? Traí uma coisa que a pandemia nos trouxe de novidade, por assim dizer, né? Os atendimentos da psicanálise, pela via da psicanálise, também pela via remota, pelo celular, pelo telefone. Isso foi uma inovação que veio para ficar absolutamente, né? Então, hoje eu atendo, sou psicanalista e vim para a psicanálise a partir de uma experiência, a partir de uma vivência, a partir de um susto que me tirou de um lugar absolutamente confortável, seguro, de uma certa estabilidade, para eu poder usar e perguntar: o que é isso? Será que eu quero? Por que eu estou aqui, né? Eu quero isso pro resto da minha vida? E depois eu conto mais do meu depoimento pessoal, né? Há quanto tempo você entrou na área de psicanálise? Eu tô atuando, eu tô rodando, a psicanálise vem me rondando e eu namorando a psicanálise. Eu acho que faz mais ou menos 2012, 2013, mais ou menos, foi onde esse namoro começou. Quando que eu digo começou? A partir do início de um processo meu na psicanálise como analisando
um paciente, por assim dizer, né? Eu busquei a psicanálise num momento em que eu tinha problemas pontuais, achava que aquilo era um grande problema da minha vida, e aí eu vi que aquilo foi só o atrativo para eu entrar Foi dentro seu chamado para vir. Estar diante de um psicanalista, de uma psicanalista maravilhosa, e só ser a pergunta de início, o primeiro chute do jogo para abrir uma série de questionamentos e de descobertas maravilhosas, desde 2012. A partir dali, com o meu percurso, eu comecei a estudar psicanálise, que eu fiquei muito interessado, né? Como assim? Coisas que eu nem sabia pensar, eu estou sabendo que estão me rondando e estão causando efeitos em mim, né? E a partir desse estudo, eu estudei, fui me aprofundando, até que nasceu... Antes de nascer esse desejo de ser psicanalista, aconteceu comigo uma coisa. Eu fui advogado por 24 anos, tive uma carreira bacana, gostava realmente do que eu fazia bem, estava chefe de um departamento jurídico, um ponto de uma certa estabilidade, né? E aí, o que aconteceu? Eu estava numa sessão da análise, da minha análise pessoal, e estava falando de um feito, de um processo que eu fui a voz de quem não tinha voz, a boca de quem não podia falar, quanto que eu gostava de ser advogado, porque, de alguma forma, eu estava ajudando a justiça, e aí eu terminei falando assim, chorando, inclusive, muito emocionado comigo mesmo, muito autocentrado, né? Então, por isso que eu não gosto de ser advogado. Ela falou, não gosto. O ato falho veio. Eu falei, quê? E depois de um discurso emotivo... Eu não gosto? Mas o que você está falando? Você disse não gosta, até a próxima sessão. Nossa, aí toma essa, vai agora digerir. A porta na minha cara. Passa uma semana pensando sobre isso. Só errei, eu estava querendo dizer que gostava. E aquilo se tornou uma pergunta. Por que eu escolhi ser advogado? Né? Coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. Não foi uma paixão, não tinha advogados na minha família, nem no meu círculo de amizades. Não foi um desejo, uma vontade. E aí eu tive que olhar para trás. Eu tive que olhar para mim, para essa pergunta, para esse ato falho. Eu não gosto de ser advogado. Como assim? E aí foi quando eu tive que olhar para a história da minha família, meus pais hippies, muito amorosos, porém muito, em alguma comparação, desorganizados. Uhum. Então, eu chegava em casa, de repente, estava tudo escuro porque tinha esquecido de pagar a conta de luz. Mas tudo bem, vamos fazer um jantar à luz de vela, e era uma graça, mas aquilo, desde muito pequenininho, me pegando, eu não gostava. Então, eu fui meio que querendo, sem saber, algo organizado, estável, careta, terno e gravata, aquela linguagem jurídica. Quando eu fui ver, fui advogado sem saber, fui fazendo essa coisa formal, dura, careta, né? Protocolar. Protocolar. Assim. Calor de 40 graus nesse Brasil e eu de terno e gravata para cima e para baixo, pasta e processo. E aí, quando surgiu esse ato falho, que é isso, tem um inconsciente que nos habita e que nos rege, e é isso que a psicanálise difere das outras, né, da psicologia, por exemplo. Tem um inconsciente que nos rege, que determina as coisas sem a gente nem saber o porquê. E quando eu soube disso, eu falei, caramba, tô aqui eu estava lá com 40 e poucos anos, 39, 40. Falei, será que eu quero isso pro resto da minha vida? Eu trabalhava com uma advogada de 70 e tantos, e ela todo dia trabalhando muito estressada. E aí eu falei, acho que eu não quero. E aí eu pude sonhar, eu pude ousar sonhar e falar o que é que eu quero. E aí eu fui para a via da psicanálise, e aí o resto é história.
Assim, E aí, montando minha clínica, tô com meu consultório, e estamos aí, apaixonado, dando meu depoimento, sendo testemunha e sendo agente, disseminador dessa praga, né? eu vou fazer, eu fiquei tentado a fazer um próprio relato. Eu posso fazer em 30 segundos? Porque quando eu vou para minha consulta, justamente acontece esse ato falho de você se ouvir, né? E aconteceu muito parecido, só que o contrário. Eu começo falando pro psicólogo: eu odeio eventos, porque isso acaba com o meu tempo, eu não tenho rotina e não sei o quê. E aí eu desbravejo. Aí daqui a pouco fica, aí ele fala, aí lá no final, né, depois de 40 minutos, você ouviu o que você acabou de falar? Eu falei, repete, André. Eu adoro, porque é muita energia, porque é muito legal, porque eu escrevo roteiros legais, porque ele falou, bom, qual parte você quer fica ficar? com isso aí pra você. Aí a droga, eu não odeio tanto assim. Eu até que gosto disso daí. Sei lá, talvez seja legal. Mas você vê, você tem um encontro com o estranho que é até familiar, né? Porque tá falando a mesma coisa. E talvez as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Talvez gosto e não essa gosto, ambiguidade amo ali, e odeio. E o quanto isso para algumas pessoas é assustador, né? Você tem que amar alguma coisa, ou você tem que colocar para o lado absolutamente, sem nem sequer poder falar, conversar, trocar. Né? E você acha que hoje, assim, atualmente, as pessoas colocam muito mais esse peso de ou eu amo ou eu odeio, as coisas são muito mais tendenciosas ou polarizadas, com menos equilíbrio? A gente ouviu bastante, né? A gente ouve bastante esse polarizado, né? E realmente aqueles fenômenos, aqueles recortes que a gente via era de um contra o outro, né? Ou isso ou aquilo, ou é o meu jeito que é certo, ou é da minha galera, ou o errado, né? Só que a gente é muito mais que isso, né? A gente é certo e errado. A gente é luz e sombra. A gente é muito bacana, mas de vez em quando somos escrotos. E que bom que não precisamos sempre atuar na perfeição, na total completude, né? A gente vai vivendo com o que tem. E quando a gente percebe isso, a gente adquire uma possibilidade de fruir, de usufruir, de aproveitar, de não ficar tão preso no 8 ou 80, né? No tudo ou nada. A gente circula mais, né? Mas sim, respondendo ao seu questionamento, a gente percebe, claro, porque estamos numa sociedade e vivemos e percebemos e sentimos e somos atravessados por essas polaridades, né? Às vezes radicais. Tem muito isso, mas tem muita gente também que, bom, tá acontecendo isso, mas como é que eu sobrevivo? E o que pode vir de mim no meio, entre, às vezes até indo para lá, às vezes até um pouquinho para cá, né? E aí a psicanálise entra, sabe? Mas você está falando de alguma coisa que necessita, talvez, de uma busca do indivíduo para ele se refletir, para ele se pensar. Agora eu vou trazer para um lado duro, assim, da nossa galera. Assim, imagina que muita gente que acompanha, né, o nosso canal, é uma galera, assim, com uma rotina muito maluca, né? Tá 3 dias aqui, depois vai para Salvador, vai para não sei o que lá, e às vezes não tem nem oportunidade, nem o entendimento da necessidade de estar num processo de análise ali, né? Sim. Ainda assim, existem ferramentas para... Como que anda a questão da saúde mental, né? Do geralzão Brasil. Existem ferramentas para alguém que não consegue ter uma frequência de análise, de terapia tal, para que possa cuidar ou perceber possíveis melhorias assim na sua saúde mental, para evitar o que a gente vê toda hora no nosso mercado e em tantos outros, por exemplo, como o burnout. E até mesmo as pessoas terem entendimento de qual é o momento que ela precisa procurar uma ajuda externa, né? Porque às vezes a pessoa simplesmente vive isso tudo enlouquecidamente, eu não tenho tempo, eu estou estressado, né? E não entende. Isso não é para mim, isso é coisa de rico, ir lá na análise, sei lá, eu não sei, pode passar muitas coisas. Ainda bem que é pouca pergunta que a gente fez aqui. E aí tem todas essas e depois mais um monte. Agora se vira. E eu sou... Respostas, E eu sou apaixonado e eu fico falando demais, eu tenho que segurar aqui. Não, pode falar. Primeiro que é difícil a gente responder de um modo geral às pessoas, ou né, como que está no Brasil, porque qual Brasil, né? Qual recorte que a gente está pensando quando faz a pergunta, né? A psicanálise, ela vai escutar
ela vai buscar, ela vai pesquisar, ela vai tratar da singularidade riquíssima e única daquele sujeito. Então é difícil a gente falar de um todo, né? Os métodos para o todo, quem pensa é a psicologia, por exemplo, né? Então vamos para o pessoal que sofre de depressão, pensar métodos para tratar da depressão. Esses métodos servem para todo mundo, né? A psicanálise, ela não vai tratar o geral, ela vai escutar o singular, vai buscar o singular, né? Tá deprimido? Como é que é a sua depressão? Como é que é a sua? Porque existem, né? Como é o seu burnout? Como é que se manifesta, né? Por quê? Conta aí, de onde você veio? Vai atrás da singularidade da pessoa. Então, é difícil para mim, na posição de psicanalista, responder generalidades, tá? Mas ainda assim vou tentar. Sobre a questão de, às vezes, a pessoa achar que isso não é para ela, porque é muito caro, porque é coisa de rico, porque é perder tempo, porque fizeram essa pessoa acreditar que falar das próprias questões é mimimi, né? Você tá mal, é porque você tá com tempo, vai lavar uma louça, vai trabalhar, etc, etc. Não é bem assim, né? Então, para essas pessoas, eu digo, a psicanálise, ela está num movimento agora, e aí eu posso falar pelos psicanalistas, de chegar às pessoas, de uma certa popularização. Então tem muito movimento de psicanálise justamente fazendo essa escuta de quem não tem recurso, de quem tem pouca grana, de quem acha que não é para eles, né? Então tem muitos coletivos aí, né? E além disso, os psicanalistas, eu digo por mim, mas por todos os meus colegas e todos esses que eu tenho acesso, estão ligados nisso e querem fazer tua parte também para contribuir para a sociedade, porque no final das contas volta para a gente, né? Então a gente tem lá 1, 2, 3 vagas na agenda, na semana, que servem para isso, para escutar justamente gente que precisa, né? Gente que precisa e não tem por onde, como pagar, né? A gente tem que levar em conta essa realidade, essa limitação material de um país de muita gente pobre, como é o nosso Brasil, né? O que mais que tinha sido dito mesmo? Falando de burnout, das dicas? Assim, não, e se dá até para prever, porque o burnout, até se puder explicar um pouquinho, talvez seja um momento que deu problema, o burnout, né? ele ganhou uma popularidade de ser conhecido na pandemia. Mas dá para ele ser percebido, assim, da área da antes saúde... da pessoa travar e tal, ter alguns sinais. Antes da pessoa travar? Alguns sinais, falar, não vai por aí que Sim, tem uma série de sinais. Ai, gente, eu tô com medo, sabe do quê? Antes de falar disso, eu vou falar de um medo que eu tô passando aqui agora. De eu ser o que não vai atender a expectativa da curiosidade de vocês, que estão perguntando de vocês que estão assistindo, para explicar os sintomas, os sintomas, a reunião de sintomas do burnout, desses outros transtornos ou doenças, porque isso é da área da medicina, da psiquiatria. A psicologia também diagnostica, mas nós não vai para o geral. Não entendemos e não engolimos. Engolir é esquisito, mas não atuamos pela via do bom. De forma coletiva é assim que uma funciona. Doença da pessoa, então precisa tratar essa doença, ponto. Nós vamos escutar o que causou esse estado naquela pessoa. O que está acontecendo? Por que você está sentindo essa exaustão que não te dá força para respirar às vezes, para comer, para levantar da cama? Por que aconteceu com você essa divisão que você de repente acordou e não lembra de nada, não lembra quem é a pessoa,
porque isso acontece no burnout, tá? Há uma dissociação. Eu não lembro. O que é que está acontecendo? Trabalho por quê? Quem é você? Você é meu marido? Você é minha esposa? Chega nesse ponto de uma exaustão, de uma dissociação, que a pessoa entra em fragmentos mesmo, né? Por isso que não é simples e nem tudo que se diz aí é burnout. A exaustão está aí, realmente é um fenômeno social, né? Nós estamos vivendo em tempos em que exige da pessoa um trabalho para além do razoável, para além do legalmente previsto, né? Então, porque às vezes pode trabalhar tantas horas, mas o indivíduo ali não está lidando com aquele negócio. Acho que tem pontos legais que o Cris está trazendo que são eu não estou fugindo, viu? Não, mas eu entendi, porque o teu olhar é único, é personalizado de certa forma, não só o seu olhar, mas o olhar do psicanalista, né? O que eu acho que o André começou a falar aqui de uma pessoa pode trabalhar 14 horas e não se sentir exausta, e uma outra pode trabalhar por 8 e tá em frangalhos. Exato. Então você precisa ter um entendimento que a saúde não é, cara, não trabalhe mais que 8 horas. Não é isso, para algum pode funcionar, para outro não. Isso, essas regras gerais, elas me assustam. Eu não atuo com ela, não dá pra gente atuar com ela. Mas acho bacana a gente falar disso. Não, claro. De ter esse olhar particular, sabe? Sem dúvida. É a minha aposta. Mas eu não estou fugindo o que é burnout, se dá sinais, etc. Mas onde eu estou querendo chegar é o seguinte. Parece que a gente fala por aí e lê muito por aí, e chega post, e vem reportagem na Globo. Qualquer lugar. Falando do adoecimento, do burnout, da depressão, das crises de saúde mental, do TDAH, das crises de saúde mental, né? Mas esquecem de falar, e não falam propositalmente, do que necessita falar. Qual que é a causa disso? Qual que é a origem disso que tem acontecido com tanta gente aí? O que é que está acontecendo? O que acontece com quem tem burnout? O que acontece num meio corporativo, numa empresa, quando alguém está deprimido e precisa se afastar porque está clinicamente adoecido por 15 dias, 20 dias? É mal visto, né? Imagino, Eu não faço parte, assim, né? Mas imagino que seja mal visto. É mal visto. Desligado. É descartado. É louco, né? A pessoa recebe e é penalizada e é culpabilizada pela própria condição que a sociedade, que o ambiente, que a impossibilidade de parar um tempo e se haver com quem eu sou. Só brincadeira antes da gente começar aqui, né? Quem eu sou? O que eu quero? O que eu posso? Eu tenho o quê? Né? E se eu escolher de outra maneira? E se eu puder conversar, falar disso? Né? O burnout, ele vem... ele é a resposta, na verdade... E diferente do médico que vai dar o remédio para curar o mal-estar que o burnout causa em todos os aspectos, que o psicólogo, diferente do psicanalista, ele vai ouvir, ele vai falar sobre esse sintoma ou essa série de sintomas e ele vai, junto com o paciente, criar meios para ele se haver com aquele sintoma, para melhorar daquele sintoma, para ele se adequar ou se readequar. A psicanálise. A psicanálise, ela não é objetivo dela curar o sintoma, neutralizar esse sintoma, apagar, extirpar esse sintoma. A gente precisa olhar para esse sintoma e, a partir dele, a partir da queixa que chega no consultório, o sintoma ser o trampolim para as outras questões fundamentais. Né? O que me causou isso? Eu acordei com o burnout? Não. Provavelmente não. Vamos conversar um pouco mais, né? Desde quando que está assim? Então, a psicanálise, ela pode passar por uma melhora dos sintomas, a depressão, eu tenho uma ansiedade, eu tenho uma dificuldade para dormir horrorosa, eu tenho
sei lá, compulsão por comer, eu tenho tudo isso que a gente ouve aí, TDAH, né? Muito se fala agora, é a coqueluche. Sou vítima de uma mãe narcisista, né? Então a gente ouve isso, vai, e talvez seja a primeira oportunidade que a pessoa tem de ousar falar desse mal-estar dela, né? Então a gente acolhe mesmo com todo respeito e todo carinho, por assim dizer, que necessita essa pessoa, esse acolhimento, mas é isso que possibilita a gente fazer outras perguntas. A pessoa ir para baixo, para os lados, para a extensão, inclusive sair daquilo que está posto, né? E aí, a psicanálise, ela pode até, no curso de um processo de psicanálise, que normalmente é um percurso longo, pode causar uma certa melhora ou até acabar com esses sintomas, né? Mas ela abre para outras questões. E talvez precise ficar muito incomodado, precise doer como nunca doeu na vida. A pessoa precisa doer e se incomodar como nunca para não ficar mais incomodado. A cura passa por esse processo de sentir, né? Pode passar. Pode passar e a gente aposta nisso e a gente está lá junto com ele. Ele precisa, essa pessoa precisa ser dada a oportunidade única de falar, simbolizar, perceber que aquele sintoma é resultado de um monte de conflito que não está nem dito, que às vezes não dá nem para pensar. A pessoa não consegue, porque não está dentro da possibilidade dela, como você tinha dito agora há pouco, de parar um tempo na vida para se dar o luxo de pensar, né? Às vezes ela chega perto, ela se lamenta pela própria condição, mas deixa para lá. E o aprendizado, ele vem pela dor e vem pelo amor. Vem pelo amor, claro, sem sombra de dúvida. O aprendizado, né? É muito bacana. A gente entrevistou agora há pouco o Jason para falar sobre finanças pessoais. E um dos primeiros pontos que ele trouxe foi dele ter o entendimento da pessoa que ele vai trabalhar junto ali para ajudar na organização das finanças pessoais, é ter um entendimento emocional de como a pessoa se relaciona com o dinheiro para, a partir daí, começar um planejamento, porque não é simplesmente matemático. Sim. E é muito bacana quando você traz esse ponto, né, que a gente falando de saúde mental, esse olhar individualizado, né, onde cada pessoa tem que entender a sua dor e se sentir, não acho que não é confortável a palavra, mas sentir que é um momento onde ela precisa falar, cara, eu preciso, a partir disso, a partir daqui, tomar uma atitude, ou ter uma ação, ou um apoio, ou uma rede, uma estrutura para que eu possa não estar mais nesse lugar, né? Não estar, ou até estar. Tem gente que escolhe ficar. Depois a gente fala disso, mas não só ficar refém de um nome, é um TDAH, é um burnout, tá, então tá explicado. Eu tenho aqui uma depressão. Tá. E aí? Só? Só isso? Saber o nome? Não. Então ela vai para o médico para tomar um remédio para diminuir o grau de sofrimento, de angústia que uma depressão causa. Então o médico é para isso, para diminuir e às vezes até neutralizar o sintoma desse nome horroroso, depressão, ou o nome que se queira dar, né? A psicanálise, ela vai procurar e cutucar e às vezes até mexer na ferida para saber do que é feita essa depressão, né? Pode soar muito maluco e é ótimo que seja maluco, mas a pessoa está deprimida, perdeu o sentido da vida, talvez porque antes ela estivesse vivendo com tanto sentido na vida, mas não sentido dela. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir, eu tenho que prosperar, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que fazer a dancinha, eu tenho que... Não posso falhar, né? Tenho que performar, tenho que produzir,
tenho que entregar, eu não sou nada, eu valho algo, né? Eu preciso parecer algo. E aí fica tão cheio desses sentidos vazios dos outros que fazem acreditar que parece que ela quer alguma coisa, mas não quer. E aí fica empobrecido eu. E aí precisa deprimir. E aí precisa adoecer, do burnout. É uma ferramenta, como se eu tô entendendo, você falou, o corpo dá de presente essa ferramenta para você sair. O corpo, isso mesmo. Esse lugar, é a nossa visão na psicanálise. É um aviso. Tem conflito aí, tem conflito. Uma coisa que eu já passei particularmente, assim, de você ter um problema, uma depressão, por alguma coisa, e aí você se percebendo, você deduz que a causa era aqui, então na minha infância acontecia aquilo, então deve ser por isso. E se a pessoa cair no lugar errado dessa dedução, ainda assim funciona? Fala, agora eu já entendi, era porque meu pai fazia isso que eu fiquei assim. E agora eu tô bom. Agora eu já entendi, agora eu já chorei, já entendi. Você sabe que esse é um dos caminhos, um dos primeiros, que a pessoa no começo do processo de psicanálise, ela se utiliza. Já entendi. Eu já fiz isso. Já racionalizei. Então, eu como... Porque lá num pedaço da minha infância, eu passei fome. Lembrei disso daí. Tá bom. Tá entendido? Tá racionalizado? É só isso? Não. Porque tem mais uma coisa que a psicanálise leva em conta, e ela partiu disso, que é o chamado a instância inconsciente. É o inconsciente. É onde a gente, da psicanálise, escuta e leva em consideração. Não são só os processos da consciência, da escolha, do certo ou errado, que move a gente, que molda a gente. A gente é movido e moldado por processos que estão fora da nossa consciência, da nossa percepção, do nosso saber, né? Então, assim, por exemplo, nasce um bebezinho, né? Lindo, coisa e tal, e ele tem um bom cuidado, né? Supostamente com uma mãe que dá o seio, etc, etc, e por algum motivo essa mãe tem que se afastar, tem que trabalhar muito cedo, e aquele cuidado que um dia ele nem sabia que era cuidado, não sabia nem que era uma mãe, não sabia nem que era o seio, mas que ele sentiu e que essa marca se instaurou nele e de repente some e ele pega uma cuidadora dura, que não tem muita paciência, que grita, que deixa chorar. Essa marca, essas duas marcas que ele não sabe o que é frustração, medo, abandono, ele não está instaurada ainda a linguagem, né? Mas essas marcas, elas vão fazendo marcas no inconsciente que passam a formar uma certa lente que a pessoa tem do mundo, sabe? Inconsciente. Né? Então, vocês já devem ter... exemplo. Vocês já devem ter visto gente no trabalho ou na vida que sempre acha que todo mundo está querendo passar a perna nela. Ou que está todo mundo tramando tem alguma coisa de errado aí. Não dá para estar tudo bem, né? Ela está sempre em alerta, ela está sempre no modo persecutório. Peraí, alguma coisa de ruim vai acontecer. Esse cara está rindo para mim, mas é pura falsidade. Eu sei que alguma coisa tem. Certamente é uma lente instalada nela, instalada internamente, inconsciente, de outras experiências que talvez não, que ela não tenha acesso, e talvez não tenha aquela experiência original, mas que, quando é dita e redita e repetida em análise, no processo de análise, vai se somando a outras experiências muito semelhantes, e aí cria-se a possibilidade da pessoa compreender que ela é regida por certos funcionamentos que não tem nada a ver com a vontade dela, que são inconscientes, que entram primeiro, antes dela definir e pensar, né?
E quando ela consegue falar, transformar isso em palavras, simbolizar, trazer para si, aí a coisa vira outra coisa, né? Ela tem capacidade de saber de si, ela tem capacidade de saber que de vez em quando isso vai vir, porque não depende dela, né? E não tem gente que se desespera quando percebe assim que tem esse arcabouço de coisas que estão ali instalados, aquela frase que a gente ouvia, a ignorância era uma bênção, né? A ignorância é uma bênção. Porque às vezes, puta, era melhor que às vezes é mesmo. Então. Quem dera a gente não precisasse decidir nada, né? O mundo ideal é esse. Aliás, falando do inconsciente, é um lugar que a gente inconscientemente tenta voltar, que é aquele momento lá do ventre, de dentro do ventre, ou recém-nascido, em que a gente não precisava se preocupar, que o bem-estar estava absolutamente garantido, não tinha frustração. Você estava alimentado, você não sentia fome lá dentro do útero, ou recém-nascido. Um mal-estar que você tinha, que você dá um chorinho, a mãe já interpreta e já vai lá dar o seio, ou ela já começa a entender que aquele choro é de calor, que precisa trocar a fralda, né? Então o nosso inconsciente reconhece esse momento da nossa existência e fica todo o tempo querendo voltar para esse lugar, onde a gente não tem que se haver com o outro, não tem que se haver com escolha, não tem que se haver com perda, não tem que se haver com a própria dificuldade, dureza da vida, não tem que se haver com as delícias da vida, né? Porque às vezes a gente tem que escolher a coisa deliciosa, mas tem o preço, né? Dá um trabalho ir atrás. Dá trabalho. Ai, sei lá, eu acho que eu tô muito soltão aqui, mas é que... eu tô achando bom. Eu sou um apaixonado. Você não quer engatar na questão do sonho também, um pouquinho só? Lógico, eu falo bom que nem tava na pauta, a gente nem tinha... Mas já falando do inconsciente aí. Não, a gente precisa falar do inconsciente, porque o inconsciente não é só isso, só essas primeiras vivências que a gente tem, que a gente recebe do ambiente, né? Então, um bom cuidado, um mau cuidado, uma família ou um lugar onde haja muita discussão, muita bagunça. Imagina um bebezinho nascido na guerra, né? Como é que vai ser o inconsciente que vai reger essa criança lá na frente? Boa coisa, né? Mais difícil. Provavelmente ele vai ter que lidar e o mundo vai ser mais duro para ele, porque o inconsciente dele é formado por essas primeiras impressões, que não tem nome, né? A gente não sabe que frio é frio, que calor é calor, que guerra, que barulho, que briga, né? São impressões, as primeiras sensações. É um bolo é uma massa de célula que nasce, que se mexe, mas que só sobrevive a partir do cuidado do outro. Um bebezinho ser deixado lá, ele não é que nem o, sei lá, o macaquinho, o cavalinho que horas depois sai andando, se vira, come qualquer coisinha. Morre, né? Morre. Então, esses primeiros movimentos do ambiente, eles vão e eles causam marcas eternas para a pessoa, né? Que se revelam na vida o tempo todo. Para além dessas marcas do ambiente, tem as marcas, as experiências de vida, de convivência com o outro. Aí já é um outro capítulo, a criança já está maiorzinha, já tomou consciência que ela é uma pessoa e que existem outras. É muito lindo. Não sei se vocês têm filho, o Dani tem, não sei. Tenho dois também. Não sei se vocês viveram essa experiência do bebezinho maiorzinho ali, 2, 3 anos, diante do espelho, quando ele ainda olha para o espelho, mas não percebe, de repente ele olha para você. É incrível. E aí você fala, é você. Olha o pezinho, olha o seu pezinho, né? Eu tô com de 1 ano e meio, exatamente assim, incrível, no espelho. Caraca, é maravilhoso. O que é aquilo ali? É tu, cara? No começo ele não vê o outro. Ele só sente cuidado, ele sabe que há algo que é mãe, mas não tem esse nome. Aparece magicamente, né? Quando tem fome, minha fome passa.
E aí ele começa a se relacionar e depois entra o pai. Depois, viu? Você segura aí. O pai é bem coadjuvante. Ele vem... Estamos falando nessa configuração familiar, de pai, mãe e filho, né? 1000 configurações familiares, 1000 configurações de cuidado, né? Às vezes não tem pai nem mãe, mas tem o cuidador amoroso, né? E a partir disso, depois ele se percebe uma pessoa, ele percebe o outro, ele vai explorando. E aí o sujeito é o tempo todo, esse inconsciente é o tempo todo bombardeado pelas experiências, né? Boas e ruins, que uma experiência somada com outra, somada com outra, de uma pessoa, essas mesmas experiências de outras podem dar leituras completamente antagônicas de um mesmo evento. Então tem dois bebês gêmeos criados pela mesma mãe, idênticos, que um se torna depressivo e outro se torna maravilhoso, sei lá, né? E tem uma... Porque, então, assim, a gente é a formação dessa coisa toda aí que a gente nem identifica, às vezes, mas que estão lá, nossa, né? A gente é o tempo todo atravessado. Não somos eu sei ainda. Que você não gosta dessa pergunta, já entendi, de forma geral, mas eu vou nela de novo. Vamos. Porque aí não tem algumas fases marcantes ali do tipo 30 anos, que crise é essa, 40? Por que a gente vê... Você tá querendo fazer uma consulta? Eu tô já. Não, porque eu vejo muito, se a galera, 30 anos, eu vejo que... Eu preciso fazer isso? Os adolescentes têm um ponto ali da crise, mas falando muito do nosso público, assim, né, galera de 20, 30, 40, que aí tem essas crises, assim, que talvez seja esse momento que você até tenha falado, de o cara deu 40 anos, lá fala, bom, já paguei as contas, por que eu tô fazendo isso aqui mesmo, né? E tem momentos mais marcantes que a pessoa... Tem alguns passa pontos, a sofrer, vê que ela tem mais... Tem alguns pontos-chave, alguns pontos marcantes, mas isso também muda de acordo com a sociedade, de acordo com os tempos, né? Eu não sei se meu pai ou meu avô teve crise dos 30 anos, entendeu? É uma coisa nova, talvez, a crise dos 30 anos. É uma coisa nova, porque nós... Aumentou o tempo da adolescência também. Ele é influenciado pelo que a gente é bombardeado, pelo que a mídia está trazendo o tempo todo e querendo incutir na gente, e se possível, para não pensarmos muito e sofrermos com o que tem que sofrer, para chegar nos 30 já começar a fazer um botox, né, para ficar igual. Você fez, Dani? Botox? Não. Também ainda não. Na testa, cara. É que eu não tenho preocupação. É por isso que eu não tenho ruga. Boa, cara. Sabe que na hora. Prefiro assim, viu? E somos todos bombardeados o tempo todo, esse tal inconsciente que a gente não tem acesso imediato, ele recebe, por exemplo, esse tipo de informação e de repente você se sente numa crise, seja ela qual for, porque socialmente é esperado de você, ou espera-se de você, ou você imagina que se espera de você uma certa posição, uma certa postura, uma certa aparência, né? Um certo percurso. Ou até uma certa crise. Eu acabei de criar uma teoria maluca, como você crise, falando. Tem que ter uma crise. Porque assim? O cara, tô com 40 anos, mil eventos aqui, telefone, eu tenho que ter um burnout já, deve estar chegando. Não tô querendo zoar o rolê. Boa, perfeito. Mas não tô desfazendo. Vamos zoar esse rolê. Mas tem um ponto que o Cris falou, que às vezes tem isso mesmo, né? As coisas acontecem e a pessoa fala, não, para eu ser aceito, eu preciso ter passado por um burnout, eu preciso ter vivido um estresse assim, eu preciso ter vivido tal coisa para eu fazer parte desse grupo aqui, né? Faz sentido você que tocou um pouco nesse assunto em alguma das falas aqui, fala assim, as pessoas precisa. fazem às vezes coisas para se tornar aceita naquele grupo e falar, eu pertenço aqui, eu também tive estresse, também tive crise, também tive esse momento. Todos nós passamos por isso e é importante que passemos. Você falou em fases, né? Então tem essa primeira infância, mais ou menos nos 5 anos ali tem uma grande diferença, onde a criança, para além de se perceber, ela vai perceber o diferente, ela vai perceber menino, menina, as novas configurações que estão sendo ditas hoje em dia, reconhecidas, né? E quanto é difícil. Como assim falar em
Não quero nem que meu filho ouça falar em mulher trans. Não quero que ele ouça falar disso, né? Mas tá aí, o tempo todo. E como é que ele vai lidar com essas existências, né? E, bom, eu tô viajando demais, vou voltar para as fases, né? 5 anos mais ou menos. Aí na adolescência, aí tem aos 5, 6 anos mais ou menos, tem uma certa latência. Então a criança não vai estar tão interessada nessas diferenças, até de um comecinho de sexualidade. Freud, ele pegou por isso, né? Como assim, sexualidade infantil? Não é essa sexualidade nossa, genital, nada disso. Mas que o corpo, ele é um corpo que tem sensações, tem prazer, né? E a criança, a gente não lembra disso, mas ela explora, ela sente, ela gosta, e ela põe a mãozinha lá, aqui, tudo é um prazer. Começa oral, depois anal, fazer cocô, reter as fezes, né? E assim vai. São fases do desenvolvimento psicossexual, assim, por assim dizer, né? Aí tem um arrefecimento lá pelos 5, 6 anos. Então, toda essa libido corporal que nós sentíamos na infância, que eram muito intensas, o banho, a hora de secar com a toalhinha, a hora de colocar para dormir, tudo muito legal. Isso tudo, ele é arrefecido e essa libido vai para os estudos. Então a criança estuda, ficou lá bem na escola, quero aprender a ler, então toda essa energia vai para isso. Isso a gente falando de um desenvolvimento mais ou menos esperado, tá? E aí, onde que tem uma quebra desse paradigma? Onde que tem um desassossego? Onde que tem uma crise? Na adolescência, né? Na adolescência é a fase que aquela criança começa a precisar fazer parte de um grupo, precisa aceitar-se e ser aceito, né? Precisa romper com os pais, precisa contrariar. Então, um adolescente que é muito bonzinho, que amém para papai e mamãe, vê lá, hein? Deve ter. A adolescência não é uma criação moderna, porque não tinha uma história de que passava da criança para o adulto. Isso, antes não tinha essa história, né? Você tinha força física, complexão física suficiente para ir para o trabalho fazer. Era a vida adulta, né? Então não tinha esse tempo de fazer essa transição. Isso também você vê, é cultural, né? É um fenômeno cultural de observação e respeito a essas possibilidades, né? Então temos as fases, temos as crises culturalmente criadas, temos as crises existenciais únicas, que é atrás dessas que a gente gosta mesmo, né? E às vezes se instalam ali no nosso consultório. Eu estava lá reclamando quando eu fui de que eu não era organizado. Estou dando meu depoimento de novo. Eu sou um advogado, mas eu não sou organizado. Eu queria ser tão mais organizado, porque aí seria muito melhor, né? E aí a crise veio, né? Quem disse que eu quero ser organizado? Talvez o meu valor, o meu diferencial, a minha delícia seja na bagunça, né? A crise se instalou. Então, crise é algo que não necessariamente ruim, né? Agora, tem essas crises estéticas, tem essas crises que colocaram a gente para acreditar que precisa ter crise, né? Todo mundo, frequenta, tem um psicanalista, eu também preciso ir, né? Tem alguma coisa errada. Eita, né? Tem essas coisas. E você acha que a galera super conectada de WhatsApp responde o e-mail e que estão parecendo que estão sempre à beira de uma crise, assim, acaba... Estão, né? Às vezes. Me parece, por observação e por passar perto dali, né? Se a gente não bobear, se a gente não cuidar, não se cuidar, não se ligar que a gente é atravessado por essas coisas, de repente, inconscientemente, nós estamos aqui sofrendo com... Ixi, será que eu estou perdendo alguma coisa? Mas é generalizado. A grande maioria das pessoas, não sei se pode falar assim, mas assim, reclamam de que estão muito sobrecarregadas de comunicação, de informação. Será que não tem uma hora que a galera volta, igual aquele memezinho do macaquinho que vai dizer que deu errado e volta, sabe? Eu
Eu creio, eu aposto piamente que talvez... Tá vendo? Não, eu aposto nisso, eu aposto no ser humano. A gente não é feito para ficar sofrendo. Boa. Embora, às vezes, o sofrimento, a repetição, aquilo que a gente repete e volta e sofre igual, você já sabe como tem que fazer, mas você vai lá e faz de novo. O bizarro da coisa, ele dá uma certa satisfação em algum campo, pode ser inconsciente. Porque o inconsciente, esse que a gente não tem controle, que a gente não molda, ele é um campo que nos rege, mas que ele não tem nenhum compromisso com o que é moral, com o que é certo ou errado, com o que é legal, com o que é decente ou indecente. Ele tem a lógica dele própria, inconsciente dessas primeiras experiências. É um caos borbulhante o tempo todo, é uma lava, é um vulcão que fica assim e que fica o tempo todo querendo vir para fora. E aí tem nós, seres humanos, nós temos uma consciência, nós temos um campo que faz essa filtragem. Fala, opa, peraí, não dá para eu sair transando com todo mundo. Né? Não dá. Então, essa força inconsciente aí que fica o tempo todo vindo aqui para cá, eu vou ter que dar um destino para ela, né? Então, não dá para transar com todo mundo, é isso. Tô inquieto, tô desassossegado. Vamos falar disso, né? Vamos dar um destino para essa força, porque se você não fala e não percebe o mal-estar que esse conflito pode tudo e não pode tudo, causa, e que aí é o conflito entre inconsciente e consciente do que pode e que não pode, é esse conflito que causa os sintomas. O mal-estar, a ansiedade, sei lá, quais se vocês queiram aí, sabe? É o conflito. Então, o mal-estar é só um indicador que há um conflito. Precisa dizer, precisa falar do que é feito, que hora que aparece esse mal-estar, o que você tem feito para isso. Você acha que para homem é mais difícil falar disso? Eu tô com um conflito aqui, porque o conflito é que a gente está chegando no final. Senão a gente não termina nunca. Só isso aqui rapidinho. Você acha que desculpa, gente? Olha. Não, o papo tá muito bom, na verdade. Mas... A gente tá deixando fluir, o que ótimo, na verdade. A gente foi na superfície. Não, vai ficar até uma provocação assim, quem tá assistindo, a gente vai ter que fazer um outro episódio. Mande suas perguntas. Pergunte para o Cris. Passa assim, cara, não, eu tô viajando, tá muito bom. Não, eu penso assim também de uma forma empírica, né, de que eu vejo as mulheres conversando mais sobre sentimentos, sobre dores, sobre traumas, e muito raramente homens falando sobre isso. Aí me veio essa ideia de que os homens falam um pouco disso, falam menos, Porque são assuntos que ele falou, é tão superfície, coisa que a gente deveria ter em pauta, e não tem, sim, né? Mas eu não sei se é... Talvez por isso... Porque meu nicho também é muito ali, a galera de produção, de técnicas, tende a ser muito masculino ainda, né? Então eu não ouço no dia a dia. Talvez por isso, talvez essa dificuldade dos homens falarem sobre o que sentem, falarem mesmo, falar de uma forma geral, talvez o sintoma disso, desse conflito, desse não poder dizer, não poder sentir, traga como resultado um machismo, a sociedade machista, o que a gente vive hoje, né? Uma sociedade ditada pelas regras dos homens, heteronormativas, brancos em sua maioria, eles que ditam, né? E tudo que é diferente fica inviabilizado de ser dito. Então, grande parte do nosso mal-estar vem daí, decorre daí, da impossibilidade de falar, da impossibilidade de pensar, da impossibilidade de contar para alguém com uma escuta atenta e técnica sobre tudo, qualquer loucura sua, sem medo de ser julgado ou colocado numa caixa. E a partir daquilo poder fazer de tudo, inclusive nada. Né? Viu? Adorei contar minhas loucuras, perguntar. Calma, imagina quando você for para a sessão, como é que vai ser. Pô, antes de agradecer ao Cris, temos que agradecer aqui
Não fica traumatizado, não. Tá? Não vai levar o trauma. Eu descobri muitos problemas. Não, calma. Vamos agradecer nossos apoiadores, né, que permitem que a gente faça o nosso evento resenha. BRN Studio. A gente põe o bonezinho junto agora. BRN Studio. A gente chegou para gravar hoje, ainda ganhou o boné. Incrível, obrigado, Brunão, recebendo sempre a gente muito bem, baita estrutura. Agradecer também Matuquinhos. Você não sabe o que é um Matuquinho. Matuquinhos, olha, já descobri, hein? Ele faz com que seu microfone não rode. @Matuquinhos, criador dos Matuquinhos, João Matuque, que está aqui com a gente, grande Matuquinho. Grande, João. E também agradecer a Inove, que faz brindes personalizados incríveis. Um beijo para vocês. Obrigado, gente. Isso aqui funciona quase como o subconsciente, porque você esquenta aqui ou põe gelo e ela vai sendo revelada aos poucos, quase uma sessão. Essa caneca que está na sua mão é um presente para você. Muito obrigado. Quando você for tomar um chazinho hoje, vai aparecer uma mensagem. Eu vou beber os inconscientes de você. Cara, Cris, obrigado, viu, cara? Foi fabuloso. Cris, obrigado. Falta muito, mas uma coisa só para terminar. A gente precisa entender que não somos completos. Falta, e sempre vai faltar. E só porque falta é que existe espaço para a gente desejar coisas. Quem está muito completo, muito cheio de sentido, muito cheio de trabalho, muito cheio de certezas, não tem espaço para as delícias, para a surpresa, para o improvável. Então, gente, vamos achar o buraco das faltas, vamos abrir mão dessas certezas absolutas e saber que a vida, a gente precisa viver uma vida com a sensação de uma vida que valha a pena ser vivida. E a gente vem perdendo isso, essas pessoas muito adoentadas perdem essa sensação. Uma vida que valha a pena ser vivida. A vida presta, viu, galera? Cuide da sua cuca, porque a sua cuca é a sua casinha, a sua principal morada. Viva bem aí dentro. Valeu demais. Só continuar sendo incompleto pra gente viver nessa completude. Você me completa, Matuque. Obrigado, você me completa, Matuque, Danizinho. Obrigado, cara. Obrigado, Nico. Pequeno marca, aqui, segue, faz o Lego. Compartilha os conteúdos. A gente nunca fala o que tem que falar, que é clica no canal, segue a gente, compartilha os conteúdos. Evento Resenha volta em breve. Sobe o som, sobe o crédito. João Matuque, Cris, Nicolau, obrigado, gente. A gente se vê. Tchau. Olha a cara do Matuque, ficou loucão agora. Você tá maluco. Sobe lá, Cris, pra falar com ele. Tá acontecendo alguma coisa, cara. Tarja preta. Esse aí tá. Não.